Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Radar News aqui na nossa TV Única. Meu nome é Anadélia Giacomo, eu sou jornalista no nosso portal e hoje eu trouxe uma pessoa que para trazer informações para a gente aprofundar sobre a cadeia produtiva da carne em Mato Grosso. Nosso convidado é o diretor de projetos do IMAC, Bruno de Jesus Andrade. Bruno, ele é graduado em zootecnia pela Universidade de Maringá, né, e possui MBA em agronegócio. Com 13 anos de experiência na cadeia produtiva da carne bovina, ele atuou diretamente com pecuária intensiva na Associação Nacional de Confinadores, onde desenvolveu projetos de extensão rural, pesquisa e mercado agropecuário, além de relacionamento institucional. Bruno é nosso convidado hoje para trazer sua expertise e entender os rumos da carne de Mato Grosso. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Radar News, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Ana, é um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a produção pecuária aqui no estado e como que a gente está evoluindo. Bruno, o Congresso Mundial da Carne que segue, que já começou as inscrições, inclusive, e será em novembro, se eu não me engano. Outubro, de 28 a 30 de outubro. Ele é um evento de peso, né? O que Mato Grosso e Cuiabá, como que eles foram escolhidos para receber esse congresso pela primeira vez e qual que é a magnitude dele para o setor? Sim, esse é um evento técnico, né? Então a gente separou a programação em painéis, né? Então a gente tem um primeiro painel que vai tratar sobre geopolítica na produção de alimentos. Então a gente vive um momento muito conturbado no mundo em relação à geoeconomia, geopolítica. Então o primeiro painel é basicamente sobre isso. O segundo painel traz para debater as novas tecnologias que são utilizadas na produção de proteína animal, e aí proteína animal não somente bovina, né? A gente está falando de suínos, a gente também está falando de carne ovina e carne de frango, tá? Tem um terceiro painel que vai tratar sobre a sustentabilidade na produção animal, um quarto painel que trata também sobre a comunicação do setor com essa nova sociedade, com essa nova geração de pessoas que estão consumindo proteína animal, e um último painel que vai trabalhar também a temática das carnes, na verdade nem seriam carnes, dos produtos feitos de proteína não verdadeira, digamos assim. Então, carne de laboratório... Carne de soja, seria isso? Carne de soja. Então, mostrar um pouco dos avanços que estão acontecendo, qual que é o tamanho desse mercado, quais são os riscos e oportunidades que o setor de proteína verdadeira, né, tem daqui para frente. Quando você fala carne de laboratório, seria para vegano, principalmente, né? De repente, seria isso? Não, a carne de laboratório, ela até tem origem na proteína animal, né? Só que ela é mais destinada a esse segmento que preza pelo bem-estar animal. Tá? Agora a carne, quando a gente fala proteína não verdadeira, proteína vegetal, aí pensando já nesse público que é vegano, que é vegetariano. Só reforça pra gente o dia desse evento, certinho, é 28 a 30 de... Outubro. Então eu errei, no início eu achei que era esse mês. Não, em outubro. Isso. Então dá tempo de se inscrever, se organizar, quem quiser comprar passagem. Isso, tá tudo correto. E aí certo. No dia 27, né, que é o dia anterior do início do Congresso, a gente tem uma série de reuniões com o IMS, então são das reuniões das comissões, né, que formam o IMS para tratar sobre diferentes temas. Dia 28 e 29 o Congresso em si, lá no Complexo Leila Maluf, e no dia 30 são visitas técnicas que nós vamos realizar em algumas propriedades aqui na região, na Baixada Cuiabana, para mostrar um pouco sobre a realidade das propriedades que produzem gado de corte, suínos. Estamos estudando a possibilidade de visitar uma propriedade que trabalha com cordeiros, né, produção de carneiros, e também a possibilidade de visitar uma indústria frigorífica. Né? Então, é um outro universo, né, Bruno? É muita tecnologia. Hoje, assim, a gente tem assunto aqui para conversar e para perguntar. Eu tenho algumas perguntas em relação a isso, mas assim, Mato Grosso, ele é o maior produtor de carne do Brasil, né? E é uma potência também em exportação. Como que o estado se posiciona hoje no mercado internacional, ao ver do IMAC, e os desafios e oportunidades se observa para manter essa liderança? Bom,
O estado de Mato Grosso é o estado que tem o maior rebanho hoje no Brasil, em torno de 32 milhões e meio de animais. 32 milhões e meio? Isso. Também o estado é o estado que mais processa, né, animais, abate animais no Brasil. Ano passado, em pouco mais de 7 milhões de animais foram abatidos. Por consequência, é o estado que também mais produz carcaças, né, carcaça bovina, carne bovina. E é também um dos principais exportadores. Por vezes, primeiro ou segundo colocado, né, disputando aí a liderança com o estado de São Paulo, que também processa muitos animais. Hoje, o estado de Mato Grosso ele comercializa carne bovina para basicamente todo o Brasil e para mais de 70 países. Então, a gente hoje tem habilitações para mais de 70 países. Nosso produto ele vai desde Chile até China, né? Então, assim, a gente atende o mundo todo. O principal mercado nosso é o mercado chinês, que corresponde aí por 49% das nossas exportações, tá? Os Estados Unidos é o segundo colocado, com 7% das nossas exportações, e o Chile, 5% das nossas exportações. Então, é bem concentrado no mercado chinês, mas a gente vende carne basicamente para muitos países. Entretanto, as exportações elas representam apenas 35% da nossa produção. 65% daquilo que a gente produz, de fato, fica no mercado doméstico. Então, o nosso grande consumidor, o público que mais consome a carne de Mato Grosso, é o público brasileiro, né? Então, as nossas expectativas, elas basicamente, a gente considera o seguinte: nos próximos anos, né, o mercado internacional ele tende a crescer. Então, a nossa participação na China tende a aumentar, a nossa participação no mercado europeu tende a aumentar. Com a abertura de novos mercados como Japão e talvez Coreia do Sul, o estado de Mato Grosso também vai se posicionar de uma forma muito interessante, mas o mercado doméstico vai continuar sendo o nosso principal cliente, né? Respondendo aí por pelo menos mais de 50% da nossa produção. Uma dúvida que eu acho, Bruno, até não sei se você é indelicada, mas eu acho que é o que o pessoal conversa na rua, quer saber. Se a gente produz tanta carne aqui em Mato Grosso, por que é tão caro no açougue? Por que a gente não consegue comprar uma carne a um preço mais acessível? O que acontece? Existe uma cadeia de produção, ela vai para fora, volta. Por que encarece tanto? Essa é uma dúvida recorrente, né? Se a gente produz tanta carne assim, por que é tão caro? O mercado da carne, os preços que regulam, né, o mercado pecuário, eles são preços internacionais, basicamente. São commodities agropecuárias, né? Então, ainda que a gente tenha uma grande produção, o nosso produto, o preço do nosso produto, a precificação do produto, ele não acontece aqui em Mato Grosso. Ele acontece no Brasil como um todo e no mundo, né? Então, a gente não consegue colocar preço, né, colocar valor no nosso produto. E aí tem um outro elemento importante também, que é o ciclo pecuário. Então, de tempos em tempos, você tem mais animais disponíveis para abate e determinados anos você tem menos animais disponíveis para abate. E aí é lei de mercado, oferta e procura. Se você tem uma disponibilidade maior de animais, obviamente você vai ter uma disponibilidade maior de carne bovina, e se o consumo estiver estagnado, o preço tende a cair. Agora, se a demanda pelo consumidor está muito alta, o consumidor quer comprar muita carne, e a oferta está muito baixa, o preço tende a se valorizar. Sim, então, como assim, tudo, né? Qualquer coisa no mercado é assim. Para qualquer tipo de produto desde papel até carne bovina, tudo funciona dessa forma. Então, o que a gente está passando por esse momento, né? 2025, a gente está entrando num ciclo de baixa da pecuária, então a gente já começa a observar uma oferta, na verdade a gente estava até então nesse ciclo de baixa, e o que a gente começa a observar é que no futuro pode ser que falte, né, reduza a quantidade de animais disponíveis no mercado, e isso pode fazer com que o valor se valorize, né, da carne bovina e também das categorias animais mais zeradas. Daqui 3, 4 anos, a gente vai observar o inverso. Então, o ciclo pecuário ele funciona mais ou menos assim. A cada 3, 4 anos, ciclo de alta,
3, 4 anos ciclo de baixa. Né? Nós estamos em que momento agora? Nesse exato momento, a gente está saindo do ciclo de baixa para entrar no ciclo de alta. Porque, como eu comentei, ano passado nós abatemos 7,3 milhões de animais. Então a oferta de animais foi muito elevada. Só que a demanda lá também foi, porque não é somente um lado que a gente tem que observar. A gente tem que observar o lado da demanda. Produzimos bastante, mas também consumimos bastante carne bovina. E não é só o volume que foi exportado, mas o consumo interno também foi muito elevado. O pessoal isso faz também, que a pressão aconteça. Você fala sobre exportação, complementando de repente sua pergunta, faz 35% é exportado e 65% é para o mercado brasileiro, né? Isso, exatamente. O pessoal também tem muita dúvida, mas será que eles vendem no preço que vendem pra gente? Ou eles vendem mais barato porque a exportação é grande quantidade e tal? Existe essa diferença? A diferença, ela às vezes existem, assim, depende do mercado internacional. Às vezes existe uma diferença pró-exportação, né? E às vezes existe uma diferença que é pró-mercado doméstico. Já teve anos no passado onde o preço do produto no mercado interno compensava mais para a indústria do que o mercado externo. Nesse exato momento, a gente está mais ou menos em nível de igualdade. Mas para a indústria é muito importante exportar e para vários mercados e também para o mercado doméstico, porque ela aumenta o número de clientes. Quanto mais clientes, melhor. Menos dependente fica de um ou outro cliente. Por exemplo, hoje, como eu comentei para você, a gente tem 49% das nossas exportações para a China. A China é um excelente cliente. Mas seria muito bom que a gente conseguisse diversificar cada vez mais, para não ficar muito refém de um único cliente. E tem tratativa com outros países para expandir mais? Como que tá essa para não ficar essa dependência de outros países asiáticos de repente, a perspectiva do IMARS para impulsionar essas exportações? Sempre tem. Todo ano, né, as indústrias e até mesmo o governo federal tentam, né, expandir mais o mercado. Entretanto, a gente tem que lembrar também que existem questões internas de cada um desses países, né, de proteção da sua própria produção agropecuária, que muitas vezes impede que o mercado se abra 100% para nós, ou se abrir, abre com uma cota específica, né? Eu só posso exportar determinado volume durante o ano, então tem todas essas restrições, porque é uma questão também de preservação do próprio país e da sua economia local, dos seus produtores locais, da sua indústria local. Mas o avanço que a gente tem mais próximo de acontecer são as exportações para a abertura do mercado japonês. Então já faz um bom tempo que o Brasil conversa com o Japão para abrir esse mercado japonês, para a gente vender mais carne para eles. Parece, né, pelas discussões, que ainda nesse próximo 1 ano e meio, talvez, a gente consiga ter essa abertura de mercado, o que é muito bom, porque o Japão é um dos grandes consumidores de carne bovina e paga muito bem pela tonelada importada. Então, sim, é um trabalho que é feito, mas ele não evolui, obviamente, na velocidade, né, que a gente gostaria, né? Porque tem essas questões internas de proteção de cada um dos países. Quando você fala em 32, milhões de animais no pasto, automaticamente as pessoas se questionam, né? A pecuária desmata, a sustentabilidade é um tema que é importante, que causa dúvidas. Então, atualmente a produção de carne bovina em Mato Grosso é sustentável? Como que o IMAC posiciona em relação a essas práticas e os avanços do setor? A produção de carne bovina, ela é sustentável. Então, inúmeras pesquisas mostram que a produção de bovinos realizada em uma fazenda que cumpre com o Código Florestal Brasileiro, ela é sustentável. Porque o produtor, aqui no caso do estado de Mato Grosso, se ele tem uma propriedade no bioma do Cerrado, ele tem que preservar 35% da sua propriedade, né? No bioma da floresta amazônica, dependendo do ano que aconteceu a conversão de áreas, ele tem que preservar aí de 50% até 80% da sua área. Então, assim, o produtor ele já é obrigado por lei a preservar uma parte da sua propriedade, e ainda tem também algumas questões relacionadas a se a fazenda tem nascente de rio, se ela tem corpos de água, né, passando pela propriedade, ela tem que preservar também, tem que ter as APPs, áreas de preservação permanente. Então, assim, a fazenda, ela cumprindo com o Código Florestal Brasileiro, que foi discutido com todos os setores, né, do produtivo, sim, ela é uma fazenda sustentável. E aí, uma fazenda que, além disso,
tem bons números de produtividade, né? Produz um animal jovem, um animal pesado, é uma fazenda que gira muito mais dentro da mesma área que já está aberta. Então, ela é sim uma fazenda que é produtiva e sustentável. E aí, talvez a grande falha que nós temos ainda como setor é comunicar essas informações. Porque hoje o que a gente consegue ver de notícias são as notícias ruins, são as coisas ruins que acontecem. E a gente não pode tapar o sol com a peneira. De fato, né, existem problemas, né? Existe o desmatamento ilegal. Sim. Mas a gente também tem que comunicar tudo aquilo de bom que é feito. E hoje, a grande maioria dos produtores, a grande maioria da produção pecuária, ela acontece em áreas legais, que foram abertas legalmente e cumprindo com o Código Florestal. Só para ter uma ideia, mais de 90% dos abates aqui no estado de Mato Grosso, eles são verificados por meio de um protocolo chamado Protocolo de Monitoramento dos Fornecedores de Gado da Amazônia, e esse protocolo verifica se esses animais que foram enviados para o abate saíram de fazendas que cometeram alguma não conformidade socioambiental. E 90%, né, do que é verificado, 90% daquilo que é verificado, observa-se que esses animais eles foram abatidos a partir de fazendas que foram verificadas e que estão ok com os critérios socioambientais. É uma preocupação, né? Várias questões de sustentabilidade e também agora aproxima a época da queimada, né? Então, sim, as pessoas já começam. Ano passado tivemos cenas lamentáveis, inclusive teve boi correndo, sendo queimado. Então, existe alguma coisa também em relação a isso que vocês se preocupam para conter esse período de queimada? Existe. Outra coisa que eu quero emendar já. Parece que tem o benefício do passaporte verde. Um projeto de lei. Explica pra gente um pouquinho disso tudo. Tá. O setor produtivo ele é muito preocupado com queimadas, incêndios e tudo mais, porque isso é sempre importante a gente deixar Sim. claro, porque às vezes parece que o produtor ele tá destruindo o seu próprio patrimônio e não faz sentido. É como se eu comprasse um carro, né, e depedrasse meu carro, estourasse todo o meu carro, um bem que eu comprei com tanto suor. E a mesma coisa funciona para o produtor rural. Não há motivo para ele, porque muitas das denúncias e críticas que vêm é que o produtor está botando fogo na sua fazenda, o produtor está desmatando. Não faz sentido o produtor acabar com aquilo que gera receita para ele. Né? Então, assim, não tem muita lógica isso. É claro que crimes acontecem e isso tem que ser penalizado pelo poder, pela polícia e tudo mais. Mas, sim, o setor ele é muito preocupado e tenta sempre prevenir bastante a incidência de queimadas e incêndios. Em relação ao passaporte verde, esse é um projeto do IMAC, né? E nesse momento é uma política pública, um projeto de lei que está em discussão na Assembleia, e ele tem como objetivo informar, né, trazer a informação para o grande público do grau de sustentabilidade e de conformidade socioambiental que as propriedades pecuárias hoje no estado de Mato Grosso possuem. Sim. Nós acreditamos por meio de pesquisa, informação, que a nossa pecuária ela é altamente sustentável. Mas, obviamente, eu preciso mostrar dados. E o Passaporte Verde ele vai oferecer isso. Vai oferecer essas informações que corroboram, né, isso que eu estou te dizendo, de que a nossa pecuária ela é extremamente sustentável. Então, na prática, o que é o Passaporte Verde? É a gente fazer análise socioambiental de todas as propriedades do estado, associando também a rastreabilidade individual, para que a gente consiga saber se o indivíduo bovino que está circulando pelas fazendas e foi abatido, ele passou durante toda a sua vida por fazendas que estavam em conformidade socioambiental. É um controle, né, também que vocês precisam ter até para doenças, para vários outros procedimentos, né? Agora, a carne Mato Grosso, ela é de alta qualidade? Quando você fala de todo esse projeto, desse controle, ela pode concorrer com carnes nobres de outros países? Por exemplo, a gente sabe que o Uruguai e a Argentina têm fama de que tem carnes de altíssima qualidade. Mato Grosso, realmente, ele concorre e o MAC garante essa qualidade para o consumidor final? Sim. Durante muito tempo, né, sempre... Inclusive, se você puder citar os cortes aí, porque a gente até se confunde. Tem tanta carne nobre, cortes nobre, short ribs, não sei o quê. A gente nem sabe direito, né? Eu costumo dizer que não existe
existe corte de primeira ou corte de segunda. É. Existe boi de primeira qualidade e boi de segunda qualidade. Olha aí, Você pessoal. pode comprar uma picanha extremamente boa ou uma picanha extremamente ruim. Depende do animal, da onde saiu essa picanha. Então, assim, o estado de Mato Grosso hoje produz carne de qualidade? Sim, produz. 38% dos abates de animais que acontecem aqui no estado de Mato Grosso são de indivíduos que têm até 24 meses de idade, ou seja, indivíduos jovens e pesados, com mais de 19 arrobas, tá? No passado, não era assim. No passado, há 10 anos atrás, a gente tinha 5% dos animais sendo 6% dos animais sendo abatidos com até 24 meses de idade. Então, o uso de tecnologia, né, a melhoria na gestão das propriedades fez com que a gente tivesse animais mais jovens e precoces. Hoje o estado de Mato Grosso ele pode produzir animais Nelore, tem produtores que fazem tem a produção de raças europeias, né? A gente tem produtores que têm a genética Wagyu, que é aquela raça famosa, Caríssimo. japonesa, né, de alto marmoreio. Então a gente também produz esse tipo de animal aqui. Então, o que hoje falta ainda é a gente comunicar todos esses avanços e toda essa produção de qualidade. Agora, o estado... Eu consigo comprar carne de qualidade aqui em Mato Grosso? Sim, você consegue comprar carne de qualidade, né? Tanto que tudo que se produz hoje de qualidade fica no mercado doméstico. Sério? E aí, isso leva a um outro mito, de que os melhores produtos vão a gente pra exporta. fora. Não é vão. verdade, não é verdade. Gente, não imaginava. Eu pensei que quando você falou o Wagyu, que é uma carne nobre, eu pensei que fosse tudo pra China. Não. Muito pelo contrário. A China ela não pede esse tipo de padrão. Ela pede ela não pede esse tipo de qualidade. Ela pede padrão. Então, por exemplo, o Chile que é um país para quem a gente vende carne, ele não pede carne com cobertura de gordura, ele pede carne sem cobertura de gordura. Então, cada país tem as suas exigências. O Oriente Médio, né? Os países que formam lá o Oriente Médio, eles compram da gente muito carne de dianteiro, que normalmente aqui pro brasileiro é tido como uma carne de segunda, né? E é uma carne que para eles é utilizado para fazer preparações mais simples. Para os Estados Unidos, a gente vende carne que eles classificam lá como ground beef, que seria carne para produzir hambúrguer. Então não é uma carne de excelente qualidade, né? É uma carne sanitariamente segura, uma carne com qualidade padrão, digamos assim, standard, mas não é uma carne que você vai utilizar para fazer um prato principal num jantar, entendeu? É uma carne que é utilizada para industrialização e produção de hambúrguer. Então ela tem que ter uma quantidade X de gordura, tem que ter uma coloração legal, bacana, tem que ter um gosto bom, e é isso, acabou. Agora, quando a gente fala de carne de altíssima qualidade, né, a gente tem a capacidade de produzir esse tipo de produto, mas esse tipo de produto normalmente fica no mercado doméstico. Olha aí. E aí, essa ideia de que o produto bom vai para fora, vai muito por conta do que acontece na prática. Porque assim, quando um país, né, uma empresa da China, por exemplo, quer comprar carne nossa, eles pedem por um padrão. Olha, eu quero 10 containers de contrafilé, com a seguinte especificação, aproximadamente 4 quilos, cobertura de gordura X, né? Então eu quero 4 containers, cada container tem 30 toneladas, eu quero 4 containers com esse padrão de contrafilé. E padrão, se você tem produtos iguais, todos iguais ou relativamente iguais, ele se traduz, de certa forma, como qualidade, né? Porque se você oferece padrão, você oferece qualidade. Mas não necessariamente o produto que está indo é top de linha, é premium. Porque os produtos melhores, e isso a gente sabe por conta de pesquisas que a gente executa, ficam no mercado doméstico. E a gente consegue concorrer com o Uruguai, com a Argentina? Eles têm mesmo essa fama? Ela é real? A gente consegue concorrer, eles têm realmente essa fama, porque de fato eles construíram isso ao longo do tempo, por meio de institutos que existem lá, como o IMAC, por exemplo. Então o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne. A Argentina tem um instituto, que é o IPCVA, que já trabalha há décadas a imagem da carne argentina, e o Uruguai também tem um instituto lá, chamado INAC, que é da onde inclusive o IMAC nosso aqui surgiu, que também existe há mais de década. E há mais de década eles estão fazendo esse trabalho de comunicação, participação em feiras internacionais. E a produção deles, Bruna, parece com a nossa também? Essa quantidade?
E, na verdade, eles produzem menos do que nós. Bem menos. O estado de Mato Grosso ele tem um rebanho superior ao rebanho do Uruguai, por exemplo. Abate mais animais do que o Uruguai, né? Só que uma das grandes qualidades que a gente tem, e isso é importante da gente manter, é a versatilidade da nossa produção. Hoje eu consigo produzir animais, né, que vão dar origem a produtos, a carne padrão, e também tem a possibilidade de produzir animais que vão dar uma carne com características superiores. Então, eu não posso perder esse padrão porque isso é muito importante. Isso faz com que eu atenda mercados que paguem menos e mercados que paguem mais. O que falta agora é eu mostrar para esses mercados que pagam mais que, de fato, eu tenho esse volume de produtos. Só que esse é um trabalho de longo prazo, de comunicação. Agora, quando você fala em qualidade da carne, gera curiosidades, né? Qual que é a diferença da carne, por exemplo, do Uruguai, da Argentina, que você citou, por que ela é classificada como de qualidade? Esses tempos, a gente viu uma vaca, acho que é Viatina, se eu não me engano, é Minas Gerais que ela é criada, de milhões. O preço dela, entendeu? Assim, o que acontece? Por que é diferente? Como que é a criação? Nesse caso específico desse Conta animal, curiosidades pra gente aí desse mundo. No caso específico desse animal, o que acontece? A qualidade, a genética desse animal deve ser muito boa. Então, e o que eu quero dizer com genética muito boa? Significa que a habilidade, no caso de vaca, né? A habilidade maternal dessa vaca, ela é muito boa, ela é capaz de passar aos seus descendentes, né, algumas características de carcaça desejáveis, tá? Por ser uma vaca de excelente qualidade, e o mesmo vale para o macho, né? Então, quando você tem o sêmen de um touro que é bem valorizado, por que é bem valorizado? Porque provavelmente é um animal que tem uma boa estrutura de carcaça, o que significa que ele vai dar uma boa... linhagem, né? Não, ele vai dar uma boa proporção de cortes, e cortes de tamanho, cortes de carne adequados. É um animal que provavelmente ele vai ganhar peso mais rápido, é um animal que provavelmente vai repassar para os seus descendentes características de carcaça desejáveis, por isso que ele é um animal com uma genética muito boa, e por isso que o sêmen dele, ou a vaca, vai custar muito caro, porque ele tem uma qualidade genética muito boa. Tá? Temos esse tipo de animal de qualidade genética alta no estado de Mato Grosso? Temos sim. É tão bom quanto os animais que estão no Uruguai e na Argentina? Sim, a mesma qualidade. Até mesmo porque hoje você consegue comercializar material genético entre os países. Então a gente já comprou muito material genético de vários países que têm animais de qualidade. Então hoje eu tenho Angus aqui, eu tenho Senepol, eu tenho Braford, eu tenho Brangus. Então eu tenho diversas raças que traz uma qualidade para o produto final, carne bovina, que há 20, 30 anos eu não tinha. Mas você está falando de padrão genético. E a criação deles é diferente também? O que muda é o seguinte, né? O clima nesses países são diferentes do clima aqui de Mato frio, Grosso, né? Lá é mais frio. Então a gramínea que eles possuem lá são gramíneas de clima temperado. Então, o que é gramíneas? É a forragem, o capim. Tá. Então a nutrição, ela pode ser um pouco diferente por conta de condições climáticas, né? O clima lá é mais frio. Mas isso significa muita coisa? O fato da temperatura lá ser mais baixa, a gramínea ser diferente? Não, porque a gente tem formas de suplementar o animal e corrigir alguma deficiência, seja de proteína ou seja de energia. Então esse não é o problema, esse não é a grande discussão. A grande discussão que a gente enxerga é que no passado o nosso material genético ele não era apropriado, ou assim, a seleção genética que se fazia não era específica para produzir animais de qualidade, carcaça de qualidade. A gente tinha uma genética muito orientada para a adaptação do animal ao nosso clima. Hoje eu já tenho inúmeros trabalhos, inúmeras entidades que trabalham a genética do animal pensando na produção de carne de qualidade. Então hoje eu posso falar para você que a gente tem sim animais de excelente qualidade que competem, né, no mesmo nível que os animais que são criados hoje, tanto nos Estados Unidos, quanto na Argentina, quanto no Uruguai, quanto na Austrália, que são os países reconhecidos por produzir carne de qualidade. A nível de curiosidade mesmo, a gente tem como mensurar valor? Tipo assim, o animal, se vocês têm conhecimento do animal mais caro que tem, o preço que essa carne é vendida, a gente tem como, só por curiosidade. Assim, uma curiosidade,
a carne do animal Wagyu, né? Do animal da raça Wagyu, ela é uma carne extremamente valorizada. Então, dependendo de onde a gente está exatamente para comprar esse produto, você pode pagar R$500 o quilo da carne, você pode pagar R$600 o quilo da carne. Entendeu? Se for um animal de fato genuíno, japonês, né? A carne vindo lá do Japão, você vai pagar mais ou menos isso, R$500, R$600 por quilo, independente do corte. Porque aí todo animal, basicamente, todos os cortes desse animal são valorizados. Mas aí vem uma situação interessante, tá? Porque da mesma forma que você pode pagar R$500, R$600 no quilo desse animal Wagyu, tá? Você também pode pagar R$500, R$600 no quilo de uma vaca velha, de uma carne de uma vaca velha no município de São Paulo. Como isso? Porque existem também alguns produtos que passam por processo de maturação, após o abate, obviamente, que imprime um sabor e qualidade excepcional à carne. Então, ainda que eu esteja abatendo um animal na minha fazenda mais zerado, mais velho, é possível por meio de maturação a seco, uma técnica chamada dry aged, que você melhora bastante a qualidade do produto e traz para esse produto um sabor totalmente diferenciado, né? Como se fosse o mesmo processo, um processo semelhante, né? Não é tão semelhante assim, mas só para dar uma referência, quando se faz a cura do queijo. Dependendo do queijo, ele fica maturando lá por então faz dias, o abate, semanas, a carne é maturada. E aí ela traz um sabor excepcional. E existem restaurantes e açougues no município de São Paulo que trabalham especificamente com esse produto e comercializam ele a R$400, R$500 o quilo. Você fala que Mato Grosso tem. Onde que compra esse tipo de carne? E assim, por exemplo, aqui em Cuiabá, existem comércios disso ou compra só por encomenda? Não. Você tem açougues, né? De alto padrão que vendem. Não, e assim, na verdade, nem são açougues assim que você pode falar, você precisa falar que são somente açougues de alto padrão. Açougues de boa procedência, digamos assim, supermercados. Hoje, isso é interessante a gente comentar. Quando a gente vai hoje nos açougues e nos supermercados comprar carne, a disposição do produto, né, a forma como os produtos são comercializados hoje é bem diferente do que era 30, 40 anos atrás. Então hoje você tem uma variedade maior de empresas e até mesmo de cortes que são disponíveis ao consumidor. Por exemplo, T-bone. T-bone é um corte que tem lá uma parte do contrafilé e o filé mignon. Há 30, 40 anos atrás era muito difícil você encontrar esse corte disponível. Hoje você encontra ele de forma muito mais fácil, né? É um que tem com osso assim? Isso, o osso em forma de T. Muito bom. Então, hoje é muito mais fácil você encontrar esses produtos de qualidade. Encontra, então. E por que você encontra mais facilmente produtos de qualidade? Porque se produz mais, né? Você tem um acesso muito mais fácil a esses produtos porque tem uma produção muito grande. Então, esse é o principal reflexo, né? O principal motivo pelo qual a gente tem uma grande produção de carne de qualidade. Né? Se você tem uma grande disponibilidade de produto no mercado, significa que você está produzindo bastante. Essa sessão de curiosidades aqui. Boi ou vaca? Como que é feita? A vaca é só para dar leite? Ou a carne dos dois é comercializada? Como que funciona essa diferença? Você tem produto, carne bovina oriundo de machos e de fêmeas, né? Então não tem essa diferença. Não tem essa diferença. E também é impossível, eu não posso falar que é impossível porque a gente nunca sabe o que vai acontecer em termos de tecnologia no futuro. Mas você não consegue diferenciar hoje se a carne que você está comendo veio de um animal macho ou fêmea. Então não faz diferença. Você pode até evidenciar algumas coisas. Então, se a gordura da carne que você está comprando, da carne que você está comprando, é uma gordura mais amarelada, pode indicar que esse animal ele foi criado num sistema de pastagem, né, durante muito tempo, porque a pastagem ela imprime essa coloração um pouco mais amarelada na gordura da carne bovina. Então significa que a gordura amarelada na carne, o animal é muito velho? Não necessariamente, ele pode ter sido criado de forma intensiva, né, um curto espaço de tempo, mas também numa área de pastagem. E aí você tem essa coloração na gordura. E um animal que tem uma gordura mais branca pode indicar que ele foi terminado em um sistema de confinamento, onde ele está recebendo ração, né, para engordar mais rápido.
Agora, se o animal é macho, se a carne que você está comendo é de animal macho ou fêmea, não tem como saber. Mas sim, hoje são abatidos tanto fêmea quanto macho. Basicamente, dependendo do mês e do ano, a gente tem aí uma proporção, às vezes, até grande, né? Mais de 50% dos animais abatidos sendo fêmeas. No início você falou de produtos processados, que os Estados Unidos compra para processar. Mas além da carne in natura, esse mercado de processados também tem crescido aqui em Mato Grosso. Tem. E quais são os incentivos, os projetos do IMAC para esse segmento? Como que está esse mercado de processados? Hoje, a comercialização de produtos de derivados de carne bovina, de derivados do animal, basicamente a comercialização se concentra muito na carne in natura, né? Porque ainda o perfil maior de consumo é de carne in natura. Né? Quando a gente fala processado, basicamente é um minimamente processado, que seria você fazer ele não passa nem por qualquer tipo de tratamento industrial, químico, coisa do gênero. Ele simplesmente é embalado a vácuo, né? E aí muitas vezes isso acaba sendo denominado como minimamente processado. Que é aquelas carnes que a gente compra no mercado. É, embalada a vácuo. Mas basicamente ela é uma carne in natura, porque ela não passou por qualquer tipo de tratamento ou produto temperado ou pré-pronto, coisa do gênero. Produtos processados ainda não caiu muito no gosto do consumidor brasileiro. Que normalmente para quem normalmente a gente comercializa produtos processados, né, são para países dos Estados Unidos, que compra bastante produto para processamento, na verdade, e a Europa. A Europa também compra bastante produto processado, além de miúdos. Né? Então, o miúdo também é um produto que é um subproduto do abate do boi, que a gente comercializa bastante para alguns países, né? Países da Europa e países da Ásia. Sério, o pessoal às vezes não gosta, né, aqui. Não quer comer, você vê que é bem baratinho, né? Então, é tido muitas vezes como um produto de segunda qualidade. Eu não acho. Então, eu adoro. Várias. Mocotó, bucho, fígado, língua. Porque depende muito da forma de preparo, Sim. né? Então, talvez por questões culturais, né, o consumo desse tipo de produto, ele sempre teve muito associado a famílias que não tinham renda, Sim. né? E aí, enfim. Mas hoje é possível, você vê Então cozinha, a Europa compra. a cozinha francesa, por exemplo, ela trabalha bastante com esse tipo de produto. Né? A culinária francesa trabalha bastante com esse tipo de produto que é tido como de segunda categoria por muitos. Né? Então, isso é até um dos motivos pelos quais faz com que a culinária francesa seja considerada de alta complexidade, porque ela pega produtos que são complicados de se trabalhar e transformam em refeições maravilhosas, sim. Entendeu? Então, tem todo esse estigma, talvez, né, essa questão cultural que influencia. Mas é alimento, o fígado é alimento, o mocotó é alimento, Sim. assim como a melhor picanha do melhor wagyu que se tem produzido na terra, entendeu? Quando a gente fala em todas essas curiosidades, em valor de mercado, exportação, é um cenário assim encantador, né? O mercado da carne. Só que isso também levanta algumas discussões, Bruno, em relação ao bem-estar animal e questões ambientais que a gente já falou aqui no início. Mas como que o IMAC atua nessa comunicação e para desmistificar também alguns temas, né, para o consumidor e tal? Existe muita fake news, informações erradas. Como que vocês sentem esse momento? Assim, informações erradas, fake news, existe em todos os setores da economia, em todos os negócios, né? Mas o que a gente sempre tenta abordar é que, assim, o animal que é bem cuidado, ele é bem alimentado, ele é bem manejado, ele tem água, ele tem alimento suficiente, é um animal que está ganhando peso e que está dando retorno ao produtor. Então, é a mesma questão da preservação ambiental. Não faz sentido para o produtor maltratar, né, ou causar qualquer tipo de injúria ao animal, porque esse animal não vai performar produtivamente. Ele não vai ganhar peso. E se ele não vai ganhar peso, ele vai trazer prejuízo ao produtor.
Então, o bem-estar animal, existem inúmeras pesquisas que apontam isso, né? Você tratar o animal observando as suas características, né? Os seus costumes e tudo mais, você vai fazer com que ele performe muito melhor do que um animal que é mal cuidado. Você sabe de alguma curiosidade de cuidado com o animal? Porque, olha, eu já ouvi povo falando que tem animal que ganha massagem, que tem animal que vive em outro tipo de sistema, que são as carnes caídas. É verdade isso ou também é fake news? Não, assim, tem algumas coisas que não tem muita comprovação científica ainda, né? Então essa história do boi japonês, por exemplo, que ele é criado em ambiente controlado, termicamente, que o animal recebe massagem, que o animal fica 100% relaxado. Existe até a história de que o animal recebe cachaça, né? Não é cachaça, é a pinga japonesa, né? Então, e que isso ajuda... Como que chama? É saquê? Saquê. É saquê. E que isso ajuda na maciez da carne. Então, tem algumas coisas que, de fato, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, é um pouco exagero. Mas eu trago uma curiosidade. Existe um sistema de produção chamado, de terminação de animais, chamado confinamento. Confinamento é aquele sistema de produção onde você deixa o animal numa área fechada, né, mas com espaço para ele poder expressar toda a sua bovinilidade, digamos assim. Energia. A sua energia. Mas tudo que ele come e tudo que ele bebe é oferecido pelo ser humano, pelo criador. Então, esse é o sistema de confinamento. Ele não fica pastejando, ele fica lá, né, comendo a comida que é oferecida para ele. E aí, em relação ao bem-estar animal, tem uma curiosidade. É dito bastante que o sistema de confinamento ele é desumano, porque se deixa o animal preso. Mas aí vem uma curiosidade. Esse animal, se ele está ganhando peso, né, e deitando no chão, ruminando, ele é um animal que está completamente confortável no ambiente. O animal que não está deitado, que não está ruminando, né, e que não está comendo, é um animal que, obviamente, não está na sua melhor zona de conforto. Então, isso é interessante de observar. Ah, mas o confinamento é uma forma de produção animal desumana. Não, não é. Se o animal está ingerindo alimento, bebendo água, deitando e ruminando, significa que ele está ok. Entendeu? Então, existem essas características que é sempre bom a gente avaliar, porque isso mostra de fato o que está acontecendo no setor. E a gente sai dessas narrativas onde simplesmente é apontado que determinado sistema é ruim ou é péssimo, né? E na verdade não é, porque você consegue produzir excelentes animais em sistemas de pastagem e você consegue produzir excelentes animais em sistemas mais intensivos, como o confinamento. É diferente? O produto final de animal que passa, de que é confinamento, é só a questão da maciez, essa questão? Por que tem essas diferenças? Você fala de sistemas de produção? Não, muitas vezes é uma estratégia do produtor. Então, assim, o produtor que tem o confinamento, ele está entregando animais mais cedo para o abate. Então, vamos supor assim, o animal no sistema de confinamento, ele entra aí com 380, 400 quilos de peso vivo e depois sai desse confinamento com 550 a 600 quilos. Em 90 dias, 90 a 110 dias, ele ganhou aí talvez 1,5 kg, 1,6 kg por dia ou até mais. Então é um sistema mais intensivo, ganha-se mais peso num espaço curto de tempo. Se esse mesmo animal estivesse numa área de pastagem, ele, e sem a devida suplementação, ou uma suplementação um pouco mais fraca, digamos assim, é um animal que ganharia 800 gramas, 900 gramas, 600 gramas por dia, na média, né? Mas aí só comendo pasto, né? Só comendo pasto e talvez uma suplementação, minerais, alguma ração, alguma coisa nesse sentido. Então, esse animal ele vai ficar muito mais tempo sendo produzido no pasto. E aí, ele vai ser abatido também com seus 550, 600 quilos, mas aí o tempo de produção é maior. Então, vai dar muito da estratégia do produtor, Sim. do sistema que ele quer utilizar. Assim como eu tenho e também vai do bolso do produtor, né? Assim como eu tenho um restaurante que consegue atender 1.000 pessoas por dia,
Eu tenho restaurantes que atendem 50, 100 pessoas por dia. Então depende do tamanho da cozinha desse restaurante, assim como depende do tamanho também da fábrica de ração dessa fazenda, do bolso do produtor, em produzir mais ou menos. E dos acordos que ele fecha com a indústria frigorífica para fornecimento de animais. Outra coisa também que é legal a gente trazer, a gente fala em produção, tudo isso que nós conversamos aqui. Quanto tempo do nascimento ao abate, em média? Em média, a gente está falando aí de aproximadamente 30 meses, tá? Então, o estado de Mato Grosso, né? 2 anos e meio, mais ou menos. Isso, mas vamos lá, estado de Mato Grosso. Ano passado, 38% dos animais foram abatidos com até 24 meses de idade. Então, a idade de abate foi até 24 meses. Aí a gente teve aproximadamente mais uns quase 40% dos animais abatidos entre 25 e 36 meses de idade. E o restante, né, essa diferença de animais abatidos com mais de 36 meses de idade. Então, se eu pudesse te passar um número, eu diria que a média de abate está aí entre 30 e 33 meses de idade. Então, o animal vive, né, desde o nascimento até o abate, 33 meses. É um investimento, né, para o criador, né? E aí tem um dado interessante, porque a gente acha que são somente esses 33 meses, digamos assim. Mas existem outros 9 meses que a gente não vê, que é o período que esse animal estava na barriga da fêmea, né? E aí sim. você tem a fêmea que precisou ser criada até o seu período fértil para ser inseminada, né, ou cruzada com um touro para poder dar origem a esse bezerro. Então, é uma cadeia, né, de produção. Exatamente. Então, não são apenas os 33 meses, né? Você tem aí pelo menos mais uns 10, 12, 15, 20 meses para trás em todo esse processo de preparação da fêmea que vai gerar esse bezerro. Outra coisa que eu acho que é importante eu perguntar para você. Mato Grosso livre da febre aftosa. Sim. Sem vacina. Exato. O que significa isso? Que trabalho foi feito e o que espera daqui para frente em relação a essa doença e quais outras também geram preocupação e tem esse controle sanitário? Significa, Mato Grosso livre de aftosa sem vacinação significa que a gente chegou num patamar excelente, né, de controle sanitário aqui no estado. Então isso é fruto de trabalho dos profissionais que integram o INDEA, né, o Instituto de Defesa Agropecuária aqui no estado. Então, o trabalho de décadas, né, vacinando animais e fazendo controle das divisas e fronteiras, enfim. Então, esse é um trabalho que é um reconhecimento, na verdade, um reconhecimento do trabalho que foi feito já há muito tempo, né, já tem sido feito há muito tempo no controle sanitário. Então, a gente só tem que agradecer ao trabalho desses técnicos. E o que significa para nós daqui para frente? Significa a possibilidade de abrir alguns mercados que hoje estão travados, né, por conta de até então a gente estar vacinando animais. Então, existe possibilidade de a gente avançar mais rápido com o Japão, existe possibilidade de a gente avançar mais rápido com a Coreia do Sul. Então, existe a possibilidade de a gente avançar comercialmente. Tá? Um resuminho para quem está assistindo. Febre aftosa é o quê? É um vírus? Ataca de que forma? É transmitido para humanos? Você tem essa informação? Não é transmitido para humanos. Tá? Na verdade, tem até alguns casos que a ciência já computou, mas o risco não é essa transmissão para humanos. É um vírus, né? E o risco principal da aftosa é produtivo, porque se o seu rebanho ou um determinado animal ele é acometido por essa doença que causa aftas, vários problemas, o mais eminente assim são aftas na região da mucosa da boca do animal. E isso faz com que o animal tenha problemas na ingestão de alimentos e ao não ingerir alimentos, ele emagrece, ele definha e ele morre. E isso é altamente transmissível para outros animais de casco fendido, né? Então, você tem um casco fendido. Então, e essa transmissão, ela se alastrando, ela causa prejuízos econômicos muito grandes. Sim, imagina um pasto infectado, né? Exatamente. E aí você tem que, você não tem cura para essa doença, você precisa abater os animais. Então é só a vacina, né? Então só a gente agora vai se controlar, né? Isso, como a gente está no ambiente onde durante muito tempo se vacinou e a doença ela não teve mais ocorrência, né? Já acho que, se eu não me engano, acho que
mais de 15 anos, uma coisa assim, sanitariamente falando, né, de acordo com as pesquisas, você pode fazer a retirada, obviamente que controlando, tendo toda uma vigilância, né, do próprio produtor com o seu rebanho e do órgão de defesa agropecuária também fazendo as verificações, mas a gente está num caminho bem positivo. É uma notícia boa, né? Caminhando aqui para o final da entrevista, me surgiu uma outra. E a preocupação com a febre aftosa, e ela está controlada. E a gripe aviária? A gripe aviária, pensando em bovinos de corte, ela não impacta diretamente. Sim. Né? Ela pode representar... Não é transmitido, né? É só no frango? Isso, existem, dependendo da variedade, né, do vírus, você pode ter também a ocorrência no ser humano, né? Você pode... Teve um caso que foi investigado aqui. Mas também o fator principal são as perdas produtivas, tá? Então, isso não... Embora num primeiro momento, né, isso possa até refletir no maior consumo de carne bovina por falta de carne de frango, coisa do gênero, isso não é bom para o setor, né? Então, o controle sanitário para todas essas doenças, né, que afetam animais produtivos, ela tem que ser feita da melhor forma possível, obviamente, porque, caso contrário, a gente causa um problema econômico muito grande. E o problema econômico muito grande no primeiro momento significa desabastecimento num segundo momento, que vai significar preços mais caros no terceiro momento e, obviamente, isso traz grandes prejuízos para uma nação. Tem novidades sobre isso? Sobre os casos de... Vocês estão sabendo? Não, assim, o que a gente tem acompanhado bastante é que os casos que aconteceram que foram registrados no Rio Grande do Sul, eles foram controlados, né? Então, assim, não se tem maiores impactos na comercialização desses animais. Então, assim, a gente entende que essas ocorrências, elas sempre vão acontecer. Certo. Tá? Mas a gente tendo uma defesa agropecuária sempre ativa, né, e atacando diretamente quando acontece casos como esse, a gente consegue reverter isso sem grandes problemas para o setor. Bruno, eu adorei o papo, acho que tinha muito mais coisa que eu queria saber, de curiosidade, de pergunta, mas eu acho que nesse primeiro momento é interessante a gente compartilhar, né, esses entendimentos. Agora, assim, a última pergunta, para os próximos 5 a 10 anos, como que o IMAC vê a imagem da pecuária para Mato Grosso? E se tem algum planejamento de oportunidades, novos desafios, como que você imagina que estaremos, e levando em consideração o momento atual dessa possível sanção, que disseram que não vai afetar tanto Mato Grosso, que exporta, não, pelo que você me falou aqui, exporta 7%, né, para os Estados Unidos. Para finalizar nossa entrevista, queria que você fizesse uma avaliação e uma prospecção para o futuro. Bom, até o momento a gente está indo muito bem, né? O Estado na produção de agropecuária, em especial bovinos. Para os próximos 5 anos, a gente é até interessante essa pergunta, porque a gente tem um planejamento estratégico que foi feito recentemente no IMAC, né, para definir as nossas áreas de atuação, programas e projetos. E a gente tem essa projeção dos próximos 5 anos. Então, na nossa projeção, né, e no nosso interesse, é posicionar o estado de Mato Grosso como um produtor de carne bovina sustentável, né, incrementando, melhorando assim a reputação da cadeia produtiva, né, e com isso abrindo mais mercados, né, nesses próximos 5 anos. O que significa abrir novos mercados? A gente não tem, né, muitos outros países a conquistar, mas ampliar nossa participação em cada um desses mercados abertos. Fazer com que, ao final do dia, digamos assim, né, em resumo, o estado de Mato Grosso ele venda mais carne bovina para o Brasil e para o mundo. Então, esse é nosso plano para os próximos 5 anos. Todos os nossos projetos, atividades estão orientados nesse sentido. Então, muitas participações em feiras internacionais, levando a carne de Mato Grosso para ser consumida, degustada, falando sobre os nossos projetos e sobre aquilo que está dando certo. E aquilo que está dando errado, a gente corrigir. Então, a perspectiva dos próximos 5 anos é basicamente essa: melhorar a reputação do Estado, né, em relação à produção de carne bovina
trazendo informações verdadeiras, né, de forma transparente, né, e que possa ser checada. Então, acho que isso é o principal. Bruno, eu agradeço muito pela sua presença, por compartilhar tantos conhecimentos aí, curiosidades conosco em relação ao setor. Vou deixar um espaço, de repente, se você quiser deixar uma mensagem final, um agradecimento para alguém, ou quiser citar algum outro projeto, fica à vontade. Tá. Bom, a mensagem final é comam mais carne bovina, né? Comam mais proteína animal, inclusive, porque é um alimento extremamente importante para o desenvolvimento humano, né? Tanto de crianças, quanto de adultos, quanto de pessoas idosas. É um produto essencial para o desenvolvimento humano, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico. Inúmeras pesquisas apontam isso. É óbvio que uma dieta equilibrada, ela tem que conter proteína animal, inclusive gordura, tá? Nas devidas proporções. Então, a gente defende que, e a mensagem final é essa, né? Tenha uma dieta equilibrada e que na sua dieta tenha proteína animal, em especial carne bovina e, se possível, sempre de Mato Grosso. Então, esse é o recado. Legal, Bruno. Eu adorei. Satisfação mesmo, você Obrigado. É muito simpático, trouxe bastante informação e trouxe muitas curiosidades pra gente sobre o mercado também internacional, nosso crescimento, né? Então eu quero agradecer a todos que nos assistem, convidá-los para acessar o nosso site tvunica.com.br, unicanews.com.br, para você ficar sempre bem informado. Até a próxima!